Jogatina número 32. Aí jogatina, né, é assim. É esse aqui que eu disse, né, que eu tinha acabado de ler o livro O Jogo, de Dostoiévski, e aí que me veio a ideia de fazer jogatina. Eu jogo, tu jogas, ele joga. Nós perdemos a vida num jogo. Jogo de cartas marcadas. Ouros, copas, espadas, paus no outro lado. Truca, retruca na mesa de um bar. Ensaia para aprender. Só um vai ganhar, o as. O mais importante é a competição. Ser coringa, fazer a alegria do rei. Por dentro, tristão. E zomba só depois de morto. Né? Então aí também tem essa Matrioska falando também, dialogando com esse homem e chamando ele também para pensar, né? No lugar dele também, no papel dele, né? E também fala de amor, né? Fala de... Também tem alguns poemas que eu acho que é um chamamento também pro matriarcado, digamos assim. Eu falo claramente sobre isso, né? Eu acredito que um sistema com mais participação das mulheres, eu acho que poderia ser um sistema mais justo, porque as mulheres são criadoras de vida. E também existe, eu li esse tempo atrás um livro que falava sobre... aliás, é do Erich Fromm esse livro. E o Erich Fromm, ele é um livro que ele está fazendo uma dialética com o Freud. E aí ele mostrando a importância do Freud, mas ao mesmo tempo também ele está fazendo uns acréscimos, né? E nesse livro ele está falando sobre essa questão também do feminismo, né? Ali fica claro que o Erich Fromm era um homem feminista e ele está dizendo que já tem pesquisas que inclusive não existe intenção dessas pesquisas serem divulgadas, né? Mas existem pesquisas antropológicas que mostram que nas sociedades matriarcais as mulheres, ou melhor, o que os arqueólogos, a ossada que os arqueólogos descobriram nessa época, quase não tinha ninguém que tinha sido morto de forma violenta do sistema matriarcado. Né? E aí a gente vive hoje um momento, eu achei que era muito necessário, né, estar colocando também essa questão do feminismo, essa questão do matriarcado, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento onde a gente estava fazendo uma discussão feminista, né, que a coisa estava andando e que a gente já estava conseguindo algumas representatividades, inclusive na literatura, né? E aí, de repente, vem aí uma nova forma de gerir, né, o humano, né, o Estado, e aí você vem com uma coisa que é muito pior ainda e que retrocede muito mais ainda, né, que agrava essa situação, tende a agravar essa situação da mulher dentro da sociedade, porque está divulgando claramente esse machismo, apoiando esse machismo, né? Então, assim, é um livro para poder discutir essas coisas e refletir sobre essas questões da mulher ter uma participação maior. Isso é urgente e necessário, né? Urgentíssimo. Nós precisamos de ter mais representação no Estado, na sociedade de um modo geral, né? O curioso né, quando você cita essa pesquisa, né? Você comenta sobre essa pesquisa, que na época, né,
de uma sociedade matriarcal, foi verificado que, né, as mortes por violência quase, né, não existiram. Segundo o Eric Fromm, os arqueólogos, Sim. né, que fizeram escavações dessa época do matriarcado, e aí uma coisa que eles viram é que a maioria da ossada que foi analisada, as pessoas não tinham sido mortas com morte violenta. Ou seja, o que demonstra que era uma sociedade que não tinha muita violência. Você imagina hoje, se a gente for pegar de uns tempos para cá, né? Enfim, desde essa época principalmente agora, né, com tanta violência, se você for levantar essas ossadas aí, o que vai estar aparecer de gente que foi morta de forma violenta, né? Inclusive muitas mulheres, né? Inclusive muitas mulheres. De morte violentíssima. Com mortes violentíssimas. O que me chamou a atenção foi exatamente isso. Se houve uma época do período matriarcal em que a morte por violência praticamente não existia, hoje a gente não somente tem um número, né, imenso, aterrorizante de morte por violência, mas principalmente um número absurdo e alarmante de mulheres vítimas de violência, né, de feminicídio alarmante. Não, e isso aumentou, né, muito mais agora, depois que entrou esse governo aí, né, porque ele faz apologia à violência contra a mulher, né, contra os homossexuais, né, os LGBTs, e contra os negros. Curiosamente, esse governo entra tendo isso como pilar de governabilidade, de governança. Porque toda a campanha dele foi sempre pautada na violência. Quer dizer, antes dele pensar em ser candidato, ele já, em algumas entrevistas, né, ele já dizia que a democracia não vai resolver nada, que pela via do voto não se resolve, que só vai se resolver com a ditadura e pode morrer 30 mil inocentes, mas isso faz parte. Isso. Quer dizer, então o pilar dele é um pilar da violência. Ele pauta a subida dele na violência contra uma nação. E pega fundamentalmente, por mais que os outros também, mas ele vai pegar fundamentalmente na mulher. Porque ele é misógino, porque ele diz que a mulher tem que ganhar menos, porque é engravida, ele esquece que ele nasceu de gravidez. Né? Ou ele veio de alguma outra coisa. Deve ter vindo, né? Acho que sim. Talvez, né? Deixa eu só fazer aqui um corte, porque depois a gente vai voltar para cá, tá? Eu acabei de dar um chute aqui, que ótimo. Você queria voltar para a matrioshka. Vamos voltar, também sentir essa necessidade. Tá, porque a matrioshka, eu sei que da boneca russa, sei que são várias bonecas dentro de uma boneca, mas você falou coisas que eu não sabia, né? Que eu acho muito interessante. Pode perguntar. Por exemplo, porque você pode perguntar o que você quiser, porque depois, inclusive, na hora que você vai fazer edição, você vai cortar e você pode fazer os cortes, tipo, não vai aparecer a pergunta, mas vai aparecer eu respondendo. Não, a pergunta vai aparecer. Não, isso vai aparecer tudo. Só quem não aparece sou eu fisicamente. Tá. Eu fisicamente não, porque eu tenho que ficar, infelizmente, eu tenho que ficar aqui comandando a parafernália, né? Mas olha só, uma das coisas que você falou é que a boneca foi feita por um homem, né? É criada por um homem. E em várias outras coisas, a mulher é sempre criada por um homem, né? Na Bíblia, a mulher é criada por um homem, Deus. Nasce da costela do homem, embora não tenha sido o homem quem fez, mas Deus é a figura do patriarca, né? É o homem. Isso. Tem outras leituras, tudo bem, mas no momento vamos ficar com essa, porque é essa que significa para a maioria dos religiosos judaico-cristãos. Aí uma outra coisa que aí me chamou a atenção é o seguinte, eu não sei se é do criador da boneca ou se foi o seu poema,
Porque faz a boneca, faz um furo e você diz dói muito, vai doer muito, e bota outra boneca, até que chega a última boneca. Essa boneca não tem furo. Isso. Agora, quem disse que essa boneca vai ser a nova mulher? Foi o criador da bonequinha ou foi você no seu poema? Não, aí fui eu. Aí é uma Foi criação ela. minha, né? Porque eu vi ali uma possibilidade de fim Sim. de criar esse oco dentro da mulher, né? Na verdade, a última boneca, ela é homem. Né? Que aí não fura mais, não vai ter mais filho, né? Ele é homem. Ou Só- seria uma mulher infértil, né? mas Mas não, seria na um homem, né? história mesmo, original, é um homem, Sim. né? O último é um homem. Uhum. Que é para simbolizar que o homem não pare. Uhum. Só que eu me reapropriei disso, né? E eu coloco como essa última, que é essa mulher inteira que a gente sonha, que ela venha, né? Sem esse buraco dentro, que ela seja inteira como mulher, né? E que as mulheres possam ter uma identidade, cada uma ser quem ela quiser ser. E não ser, eu não tenho que ser filha da minha mãe, que nasceu de dentro dela, e aí eu tenho que, por conta disso, para eu ser mulher, eu tenho que também ter uma filha, que a minha filha tem que ter uma filha, ou seja, que a gente tenha que reproduzir a mesma vida. Né? E isso já está bem claro hoje, né? E muitas mulheres inclusive tem muitas mulheres que nem querem ser mães, né? Tem muitas mulheres também que não querem nem ser mulher, né? Querem uma outra identidade para si também, né? Então está tendo essa conscientização. Ao mesmo tempo também que tem, né, uma forte violência também contra esse ser, né? Que é como se você não pudesse ter a identidade que você quisesse ter. Né? Que você tivesse que ser o que o patriarca quer que você seja. E tem a opção aí também da mulher querer viver com outra mulher, né? Então ela não vai, Sim. ela não vai gerar um filho, ela pode adotar, tudo bem. Mas Pode. é uma outra história. Mas ainda aqui na questão dessa futura mulher, né? Eu tinha entendido que essa projeção era sua no seu poema, não da Matrioshka, mas eu não queria afirmar porque eu não conheço legal a história da Matrioshka, eu podia falar uma grande bobagem. Mas o que me chamou a atenção, né, foi o seguinte: eu tenho uma relação com a poesia, a gente estava falando um pouco lá no momento café da gente, antes de vir para aqui para o momento filmagem, né? E eu entendo, né, eu não defendo tese, mas eu entendo que o poeta, ele funda coisas, ele projeta, ele cria universos, mundos, etc, etc. Então, nesse sentido, me chamou a atenção e eu achei interessantíssimo e muito legal. Por quê? Porque foi justamente uma mulher que dessa vez disse que virá uma mulher perfeita. Não foi mais um homem dizendo que... Não foi o Paulo de Carvalho, por exemplo, dizendo. Por mais que eu pudesse ter essa leitura da bonequinha lá, que vai, até que a última não tem oco. Mas seria mais um homem dizendo. Então eu achei super interessante, eu queria chamar a atenção para isso, que agora foi uma mulher, é o feminino dizendo que virá uma mulher que não terá esse oco e não é uma visão criadora de nenhum homem, de uma mulher fêmea. Então você acaba de gestar um futuro para uma mulher diferenciada das mulheres que estão hoje e que faz um contraponto com a própria Matrioshka, me pareceu isso. Porque esse oco que eu falo no poema é um oco diferente da criação da história da Matrioshka. Porque na história da Matrioshka, e ali também está muito relacionado com a valorização da família, né? E as mulheres, né, como a que vai estar sempre reproduzindo outras mulheres, isso é uma reprodução, até porque
espera-se que a filha seja igual à mãe, que a neta seja igual à mãe e a avó, né? Tanto é que em todas as matrioscas, e tem matrioscas assim no mundo inteiro, né? Em cada lugar ela ganha uma roupagem, e normalmente elas são muito coloridas, né? E ela vai, por exemplo, você vai ter matrioscas da Índia, né? Que vai estar com as roupagens dos indianos, né? Aí você tem a matriosca alemã, que vai estar com aquelas roupas de acordo com os modos culturais da Alemanha, né? Mas enfim, mas em todos os lugares, no mundo inteiro, são mulheres reproduzindo, repetindo jeitos de ser, né? E esse jeito dessa mulher ser, o que é mais interessante, que eu achei, é que aquela boneca lá, a história da criação da matriosca, da boneca russa, ela é feita por um artesão, que ele escolhe a madeira e aí ele faz na história, ela, a matriosca, né, é ela que pede para poder, ela queria ter uma companhia, ter uma família e tal, né? E aí ela pede, e aí ele fala para ela, mas isso vai doer, não sei o quê. E aí ela fala, porque na vida tudo é assim, tudo, né, tem uma dor, tem um preço, né? E ele faz o buraco, né? Mas é lógico que isso também é muito ideológico, de dizer, porque tudo tem um preço, se você quiser ser mãe, você vai ter que passar por isso e tal, né? Vai ter que passar por essas dores, né? Mas, enfim, só que esse oco que eu trago para o poema já é outro oco. É o oco dessa mulher que não está inteira enquanto ser. Que é tirado dela o que ela tem de mais íntimo. E de certa forma, quando eu digo estripada, eu estou dizendo que ela também foi estuprada, Sim, né? E isso é simbólico, no sentido de que ela não pode ser quem ela quer ser, né? E as mulheres, elas são muito estigmatizadas, né? E as mulheres estão acordando agora para isso, elas estão reivindicando direitos e não estão mais aceitando um monte de coisas que as nossas mães, as nossas bisavós aceitavam. Imposições, convenções. Exatamente, imposições, convenções. Você tem que usar assim, você tem que se comportar assim, você tem que usar rosa. Quem disse que eu tenho que usar rosa? Né? Eu achei muito legal, inclusive, que não está escrito de rosa. E não fui eu que pedi, nem nada. O capista Marcos Sena, eu achei que foi muito infeliz de trazer no azul, né? E isso foi feito anterior, inclusive, foi uma coincidência, foi feito anterior às discussões do Damares entre o rosa e o azul, né? E a matriosca também, o fundo dela é azul. Né? Então isso, assim, para mim foi uma ótima coincidência, né? Curioso, a gente estava ouvindo você agora falar disso, né? E quando a gente também estava no momento do café, Paulo chamou a atenção para a capa dessa boneca quebrada, e o que sai dela aí é uma flor. Então, pensando nisso também, né, o que tem de mais íntimo na mulher. Então, na verdade, agora eu me perdi do que eu ia falar. Porque talvez você esteja querendo dizer que nesse estupro, né? Porque é um estupro quando você não permite que a pessoa seja quem ela quer ser, né? Não deixa ela desenvolver sua potencialidade. A boneca ali, ela está quebrada ali do lado, né? Olha, ela está quebrada, né? Sim.
E a flor, é como se a flor de dentro dela estivesse vazando. Né? E aí ela vai ficando, ela vai estar oca. Pode ter essa leitura também. Mas o fato é que está mostrando que a mulher está quebrada. Tem uma história antiga, quer dizer, que eu ia falar, mas que ainda existe, né, esse entendimento, que eu acho terrível, né? Quando a mulher, por exemplo, tira o útero, normalmente é um homem, às vezes mulher também, mas normalmente é um homem que vai perguntar para ela, então você ficou oca por dentro? Já ouviu isso? Não, mas eu já pensei, nunca ouvi. Já ouvi muito. Mas inclusive tem muitas mulheres que quando tiram o útero, elas se sentem psicologicamente abaladas. sim. Né? Porque o útero é um forte, como é que se diz? Eu acho que é o que tem de mais feminino, né, talvez, na mulher. Que a condição de mulher ainda é muito relacionada Relacionada à maternidade. exatamente, isso. Mas é aí que está a crítica, porque eu conheci mulheres já com 60 anos e tiraram o útero lá com 60 anos. Quer dizer, então ela não vai procriar mais, ela não vai ser mãe. E quando ela tira, chega alguém e vai perguntar para ela, mas vem cá, e tirou o útero, ficou o quê? Ficou um oco dentro? Inclusive mulheres, por exemplo, já vi dizer de mulheres que não tinham filhos, falar que a mulher é seca. Isso. Também. Né? Mas isso tudo, falar que a mulher é seca, que ela ficou oca, o fato também da mulher não se sentir mal com a retirada do útero, isso tem uma forte carga cultural, né? Tem. E eu acredito que uma mulher que nunca tenha tido o desejo de ser mãe, que não seja influenciada por essa questão cultural, que ela talvez não fosse se sentir mal com a retirada do útero. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que seria um problema ser uma mulher nova, que quisesse ter filho. Ou não se decidiu ainda. Ou se não se decidiu. Mas aí vai ter por uma exatamente. obrigatoriedade que tirar o útero e isso impossibilita dela vir a ser mãe se um dia ela assim o desejar. Isso. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que já está com seus 60 anos e que já teve até seus filhos, nisso que eu estou falando, são Exatamente. pessoas que já tiveram filhos. É. E aí tira o útero, porque teve um problema. Ou você tira o útero ou perde a vida. Então tirou o útero. Quer dizer, e tirou o útero, a mulher ficou oca por dentro. Pois é engraçado, né? Porque as pessoas falam muitas coisas sem pensar, né? As pessoas raciocinam pouco, né? A gente raciocina muito pouco, não é só as pessoas. Eu também. Mas assim, se você for analisar, as mulheres têm tudo que um homem tem dentro. Quase tudo, né? Que o homem tem dentro dele, mais o útero, Mais o útero. né? E aí se ela tira, por que ela vai ficar oca? Ela vai ficar com os órgãos que os homens, como seres viventes, precisam para continuar vivendo, como as mulheres também, né? É cultural. E aí, mas tem isso mesmo, de querer, é como, sabe, esse dizer que a mulher ficou oca quando tirou o útero, tem também a ver com o pensar a mulher como ela só sendo completa na maternidade. Exatamente, mas aí é que vai a Entendeu? crítica. Que ela só se completa se ela tiver um filho. Porque E veja tem bem, muitas mulheres que se sentem assim. porque veja bem, olha só, tanto homem quanto mulher, se tirar um rim, ninguém diz que a pessoa está oca. Então, Por que só é oca quando tira o útero? Aí que está exatamente a questão da crítica, né? Porque exatamente. é uma visão da mulher como reprodutora de. Se ela não pode mais reproduzir, ou produzir, né? Se ela nunca teve. Então, reprodução da espécie, né? Aliás, é outra discussão que está, né? Com a questão do homossexualismo, que eu acho um outro absurdo, né? Que essa corrente cristã tem pânico com a questão do homossexualismo, que pode ser o fim da humanidade. Mas vem cá, peraí. Se essa pessoa está entendendo que o homossexualismo é tão grave a ponto de, mas ele não é hétero? Ou será que por dentro ele também está dentro do armário, está só esperando o momento de pular para fora do armário, porque seria a única maneira da humanidade deixar de existir, certo? Se todos os homens virarem homossexuais, ou se todas as mulheres virassem homossexuais e desistissem de ter relações com homens.
Mas se o cristão entende nisso como um pecado capital, um pecado mortal, bem, então a humanidade vai estar preservada. Nesse caso, até agora, digo eu, Paulo de Carvalho, que não estou presente, mas estou assinando embaixo, que infelizmente, que para se manter uma humanidade com esse tipo de raciocínio, é melhor que ela acabe. É melhor que não tenha nenhuma arcazinha de Noé com o ser humano. Mas é engraçado, estão tão preocupados em preservar a humanidade. E por que se encarcera tantos homens, mata tantos homens, fazem tantas guerras? Não é verdade? A impressão que dá é que tem que estar reproduzindo constantemente o ser humano para poder ocupar esse lugar dessas pessoas que eles já supõem que eles vão matar. Mas essa visão, veja bem, essa visão... Ou reproduzindo, como você fala também, né, é sempre uma boneca dentro que é igual, né, é sempre cópia. Então você precisa reproduzir sempre a sua cópia, o igual. Porque se você reproduz algo que venha a ser diferente, esse precisa ser eliminado. Esse que é o problema, né? Porque quando você tem um sistema que você quer dar continuidade àquele sistema, então se você começa a mudar certas coisas que fazem parte desse sistema, né? E que atua em conjunto para que ele continue sendo como ele é, você corre um sério risco, né, quando alguma coisa ali muda. Né? E também o fato de o ser humano, a questão não é só sexual, eu acho. É que quando as pessoas estão pensando o ser dela, até mesmo enquanto sexualidade, elas estão pensando também no ser dela de um modo geral. Sabe? Aquela coisa da relação do patrão com o empregado, que vai fazendo com que o empregado entenda a situação dele, como que funciona ali dentro daquele sistema onde ele trabalha, né? O sindicalismo, né? Como através do sindicalismo que o trabalhador vai fazer reivindicação dos seus salários e através desse movimento que ele cria com os seus pares, ele vai tomando a consciência, né, da sua existência muito maior, né, e de como funciona o sistema, né? Então essa questão também, eu acho que discutir essa questão da sexualidade, ela é uma forma também do ser humano se entender como ser humano único, com muitas outras possibilidades de existência, né? E acho que isso é um grande risco, né, para esse sistema que funciona desta maneira, que é de subjugação um do outro, do homem sobre a mulher, por exemplo. Então aí o que eu queria pegar é o seguinte, a preocupação dessa 99% dessa parcela de religiosos, cristãos fundamentalmente, que demonstram um certo pânico com a questão LGBT, porque isso aí poderia estar prenunciando o fim da humanidade. Eu não entendo por quê, porque se eles continuam héteros, eles vão continuar procriando, certo? A humanidade vai continuar. Aí você colocou para a questão de um sistema que promove guerras. Então, que preocupação seria essa com a manutenção da humanidade se ele promove a guerra com bombas e etc. Bem, mas acontece que esse sistema que promove a guerra, para ele não estará de forma alguma exterminando ou findando com a humanidade. Ele está apenas dando fim àquilo que é de humano diferente dele. Você, para ser humano, você tem que ter a democracia que eu prego. Se você não seguir a democracia que eu prego, eu estou falando de democracia, não estou falando mais de outro sistema não. Porque, pelo menos na Pax Romana, os romanos não perturbavam os seus vizinhos, contanto que os vizinhos não perturbassem a ele. Mas cada um podia ter o seu sistema de governo, podia ter a sua religião, podia seguir do seu sistema moral, etc, etc. Só não perturbe Roma e não deixe de pagar os impostos.
Então, aí eu vejo uma diferença que na concepção dessa grande fatia não são todos não, mas é uma grande fatia de religiosos, fundamentalmente os evangélicos. O católico não tem muito isso. Aliás, o católico não tem isso. Não tem essa preocupação, pelo menos eu não vejo. Até o Papa aí está dizendo agora, né, coisas bem mais avançadas e progressistas com relação aos LGBTs. Está tendo uma aceitação dele. E os evangélicos não. Para o evangélico, a perseguição e até a tal da absurda cura gay tem que vir exatamente em função do risco, da possibilidade de um dia se exterminar a humanidade. Por quê? Como disse aquele nosso candidato à presidência da República, que eu acho um absurdo você ter um debate a esse nível, né, aquele Fidelix, que chama lá para uma pergunta e diz, bem, mas aparelho excretor não procria. Gente, pelo amor de Deus, para disputar um cargo à presidência da República, isso não é debate, né? Mas, então, veja bem, existe uma preocupação enorme com isso, com a possibilidade do fim. Ora, mas se o Fidelix ele é macho, a humanidade vai estar garantida. Se essas pessoas religiosas que seguem nessa linha de raciocínio, a humanidade não vai ser exterminada porque ele é um procriador. Porque ele é macho. Não estou falando nem machão não, machista não. Ele é macho. Ele é reprodutor. Ele como hétero e a mulher dele como hétero também, né? Eles vão continuar reproduzindo seres humanos. E até seria muito bom para eles, na visão deles. Porque teriam aquela educação, desde pequenininho, uma educação cristã, pautada na palavra de Deus e nesse conceito moral estúpido, hipócrita, e eu vou dizer até em determinado ponto assassino, porque uma pregação desse gênero já levou muito homossexual ao suicídio, e outros que são espancados em razão de ser apenas diferente. Então eu vejo uma diferença nisso. Agora, voltando aqui para a questão do ovo. Não, mas aí eu achei interessante isso que você falou. Eu estou aqui me perguntando, porque as religiões, elas fazem uma diferenciação entre o corpo e a alma. Sim, né? sim. E, por exemplo, eles abominam o corpo, né? E a alma, que para muitos é entendido também como o espírito e que é também entendido por muitos como o conhecimento, né? Que o espírito, como toda essa bagagem que você vai trazer de cultura, de conhecimento e que vai ficar no seu cérebro e que você vai transmitir e que isso vai envolver a maneira, isso vai servir também de maneira que você vai atuar no seu corpo. Então eu acho que as igrejas, elas, os religiosos, de um modo geral, eles trabalham muito com essa concepção dessa alma dominando esse corpo. E eles, eu acho que dentro desse raciocínio que você está falando aí, que eles têm medo de que a humanidade vai ser extinguida se continuar, os homens, vai terminar, acabar a procriação, né? Imagina se os homens todos viram homossexuais, né? Então, nesse sentido, eu acho que eles não acreditam que esse espírito possa ser forte o suficiente para manter até esses mesmos que eles, como se diz, evangelizam. Eles não acreditam que isso vai ser suficiente para esse espírito que eles criam dominar esse corpo. Então, no fundo, eu acho que passa isso, que eles não acreditam nisso, ou seja, que eles acham esse corpo uma coisa muito perigosa, né? E de fato, o corpo ele realmente tem uma soberania, né? E isso cada vez está sendo mais reivindicado, né, pro ser humano. Que é também o que tem o corpo, ele tem muito essa coisa do sentir, né? E não exatamente
do raciocínio lógico, do pensar. E às vezes o corpo ele tem uma inteligência que é muito maior do que a própria razão. É uma reivindicação do corpo, não mais como objeto, mas um corpo, né, que sente, que fala, que se expressa. Que tem desejo, né, e que se manifesta de forma diferente. Né, porque você tem um corpo, eu tenho um corpo e ele tem um corpo, cada corpo tem uma história. E por mais que nós aqui tivéssemos sido criados no mesmo ambiente, alguma coisinha algum caminho que você fez, que eu não fiz, isso vai trazer um diferencial para você e que isso vai fazer com que você pense diferente de mim. Né? Então, cada corpo tem muito essa especificidade. Sim, Né? sim. E o que, às vezes, a razão tenta fazer justamente é abafar essa especificidade. Agora, mas aí Esses entendimentos que são muito individuais de cada um. eu vou voltar lá. Não. Vai ter que ser, né, com relação, porque essa perseguição, porque isso é uma perseguição, né? Porque aqui das igrejas evangélicas, continuo dizendo, não são 100%, mas é a grande maioria, né, dos evangélicos e fundamentalmente dos neopentecostais, que vão por essa linha de raciocínio. Bom, em primeiro lugar, que o corpo do outro não diz nada a mim, não diz respeito a mim. É propriedade privada É dele. Eu não tenho direito algum sobre o corpo do próximo. Eu até falei isso aqui num bate-papo que a gente teve aqui, não me lembro com quem, mas, por exemplo, acho que foi com a Fernanda Bortoni, não me lembro. Mas eu e a Andréia, nós estamos há 21 anos juntos, 12 anos de casado. Para eu ter o primeiro beijo de Andréia, para iniciar a fase de namoro da gente, eu pedi licença para o beijo. Eu pedi licença, ela me autorizou, então a gente está aí há 21 anos juntos. E a gente se autoriza há 21 anos que a gente vem se autorizando. Agora, ok, vamos pegar pelo cristianismo. Se alguém me mostrar em que lugar da Bíblia Jesus, não estou falando seguidor nem Antigo Testamento, estou falando daquele que nomeia essa casta de seguidores, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Me mostre aonde Jesus operou, trabalhou com algum homossexual. Não existe na Bíblia. Não existe. Então, aquilo que Jesus veio para corrigir foi a lei judaica, em primeiro lugar, e trazer aquilo que é entendido lá nas Escrituras Sagradas como a salvação, como a libertação, é uma libertação de um estado para um outro estado. É de um estado de escravidão, e não necessariamente a escravidão da chibata, tá? Mas é uma escravidão espiritual e mental dentro de um sistema governamental político, onde o apóstolo Paulo diz claramente, se foste encontrado, se foste chamado, não me lembro direito, sendo escravo, saiba que você pode ser livre. E se quiser continuar sendo escravo, você tem a opção de ser escravo. Então, a questão do cristianismo era totalmente subjetiva. Cada um decide o que vai ser melhor para si. Se você quer ser escravo, seja, mas saiba que você pode ser livre. Bem, então, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que Jesus trouxe cidadania, cura de deficientes, para que os deficientes não ficassem mais dependentes daquela condição humilhante da esmola, e etc, etc, etc. Toda a discussão daquela questão legalista, né? Em momento algum, com a questão da homossexualidade ou dessa opção sexual de cada um. Você vê que a Bíblia também não fala de homossexualismo entre mulheres, não fala de lesbianismo em lugar nenhum. Não existe essa preocupação na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Bem, enquanto isso, aí eu vou agora pelo que você está falando. Não fala, a Bíblia não fala, mas o homossexualismo é uma coisa muito antiga. Sim, mas a Bíblia não se preocupa. Não, será que não se preocupa ou porque também tem muitos livros que ficaram fora da Bíblia? Não, tudo bem. Você Né? pode fazer qualquer exegese. Não tem. Eu leio. Inclusive, isso que eu falei para você, é. na introdução socioliterária à Bíblia hebraica, que é do Norman Gottwald,
que são vários pesquisadores, exegetas, inclusive judeus, são historiadores mesmo, eles usam várias ferramentas para isso. Então eles chegam a dizer o seguinte, aquilo que sempre foi, né? Aquilo que sempre foi. A preocupação com a questão da homossexualidade, da relação homem com homem, se dá pura e simplesmente porque naquela época ainda se acreditava que um homem tinha uma produção limitada de esperma. E relacionando com outro homem, você estava matando vidas e aquilo teria um limite de... Mulher com mulher não tem esse problema. Então isso está no livro ali. Está lá no livro. Agora, bom, para concluir a minha grande preocupação, que a minha preocupação não está com a opção sexual de quem quer que seja. A opção, para mim, e o que eu vejo na obra de Jesus, é uma questão de transformação de caráter, de princípios, de caráter mesmo. E não me consta que o cara, por ser homossexual, seja um mau caráter. Eu não estou vendo homossexual, eu não vi nenhum homossexual na ditadura militar. Não me consta que nenhum daqueles presidentes de plantão fossem homossexuais. Mas, no entanto, eram perversos, tiranos. Inclusive, um deles era cristão, né? O Geisel era cristão. Mas, enquanto se está nessa perseguição, nessa marcha contra a questão dos LGBTs, eles estão destruindo o planeta. Eles estão destruindo o Brasil. Eles estão liberando a Amazônia para ser completamente destruída. E vão partir do princípio que quem criou tudo, eu estou falando de princípio bíblico, tá? Não é meu ponto de vista, não. Quem criou tudo não foi Deus? O homem não veio do pó da terra? Se eu vim do pó da terra, a terra é minha mãe. Como é que eu agrido a minha mãe? Como é que eu mato a minha mãe? Como é que eu tiro aquilo que é o meu sustento? Não, mas nós temos que acabar com o homossexual. Olha, tem alguma coisa de muito equivocado nessa compreensão. Porque você vê, é uma depredação incrível da natureza, né? E isso vai coadunar também na questão indígena. E aí você tem também o sucateamento do país, das nossas reservas minerais. E, bom, e não bastasse isso, né, o presidente não bastasse entregar só a nossa natureza, os nossos bens de sustentação, né, ele entrega também os corpos de quem? Das mulheres. Quem quiser vir fazer sexo, pegar as mulheres, pode vir. Os homens não. Os gays não, né? Porque nós temos. Não, inclusive tem a gravidade também, que ele diz, né? Porque nós temos famílias. Quer dizer, o gay não tem, não, né? Agora eu te pergunto, quem são esses homens que vêm perverter as mulheres? Não somos também os homens que são casados e que têm famílias? Né? Eu estou lendo um livro agora muito interessante que chama Puta Feminista e ele fala muito dessa questão, né? Quem são esses homens que vão nos puteiros, né? São os homens que fim de semana eles estão com a mulher, com os filhos em casa. Aí eu vou voltar de novo à situação da coisa bíblica, que é outra coisa que as pessoas não, acho que não entendem legal, porque diz lá o seguinte: quando se unir vai ser um só espírito e uma só carne. Então por que quando o homem vai no puteiro, a mulher é puta e o homem não é falado? Inclusive o livro que eu estou te falando, ele fala disso, né? Não seriam dois putos? Exatamente. Ela até fala que dá uma impressão que é como se de repente ele tivesse vindo de algum lugar, caído lá, ou vindo lá do quinto dos infernos, caído lá, né? Quem são esses homens? Ou seja, toda a carga de maldade da prostituição, ela cai sobre a mulher. O adultério cai sobre a mulher. O adultério, sabe, cai sobre a mulher. No homem não tem nenhum enxovalhamento. Não tem. Não há mácula, nem apedrejamento. Não, muito pelo contrário. Até tem um engrandecimento. Sim, o enaltecimento o cara,
e agora isso já está bem mudado, mas quando eu era adolescente ainda era muito assim, né? Os meninos, quanto mais meninas ele pegasse, né? Ele era o gostosão, né? O garanhão e tal, né? As meninas era pouco. Sim. Mas é o que passa, né? Exatamente, né? Ainda hoje. Mas olha só, vamos dar uma voltada. Fala. Não, Eu ia chamar pra gente voltar pro livro. Isso, mas o que eu ia fazer. Mas então, aí a Mariosca. Então, uma outra coisa só com relação ao oco, né? Então tem o oco, que é o oco da boneca. Aliás, mais um parênteses rápido. Tem um livro aqui de mitologia, História de Deus e Mitologia, esse aqui. Mitologia do Mundo. Onde ele está dizendo que tem um lugar lá na África, eu não me lembro, já tem tempo que eu li isso. Mas você vê que curiosidade. Eles acreditavam que Deus era um exímio carpinteiro. Vê que curiosidade. Aí você vai ver, Jesus é filho de carpinteiro e carpinteiro era. O criador da bonequinha é um homem que trabalha com Sim, mas madeira. se você for ver, analisar bem, quando ele tem Deus, que é uma entidade masculina, né, que cria o universo, isso já dá a ideia que quem vai decidir sobre a criação, isso já está embutida a ideia de que é o homem o criador. E se você for analisar, na verdade é o contrário, né? Porque quem pare é a mulher, né? Claro que tem a participação do homem, que sem o homem não teria, né, como, né? Mas é a mulher que já guarda 9 meses, já tem essa relação, né? É quem amamenta. É a mulher que amamenta a criança. Mas a mulher é a terra. É. Ela que vai fornecer, inclusive, o alimento para aquele fruto, né? Não é à toa que a terra ela é a representação simbólica da mulher, né? Do feminino. Agora, uma outra coisa com relação ao oco, né? Porque agora você já me esclareceu, mas eu cheguei a pensar no momento na possibilidade desse oco como o grande caos. O caos é aquele caos mitológico, né? Não é o caos confusão, não. É o caos mitológico que é o gerador dele. É um caos criador dele, que no caso da sua poesia seria... vamos tirar a história do caos, tá? Seria o nihil. Nada. Esse oco seria um nada. E o nada, voltando aqui para as questões teológicas, né? Do ex nihil, que é a criação do nada, criar do nada. A criação, ela pode ser, não sei, agora não dá mais para se falar da criação em cima do nada, né? Não, estou partindo do teu poema. Sim. Desse oco. Ela vai poder se criar, né? A partir desse oco. Esse oco que seria o nada, porque um oco é um nada, né? É um vácuo, né? Exatamente. Então esse nada, esse nihil, que gestaria aquela mulher, seria a mulher perfeita. É igual, por exemplo, eu mesma, eu sou uma mulher que, como a maioria das mulheres, acho que até que todas, acho que é difícil uma mulher que não tenha sido afetada de alguma maneira pelo machismo, né? Claro que eu fui muito afetada por homens machistas, por namorados machistas, né? E até mesmo por mulheres machistas, né? Porque essas mulheres sendo feitas por homens, por um sistema que é patriarcal, né? E onde o homem é que tem o poder, né? É lógico que essas mulheres também, muitas delas, assumem esse discurso do homem. Assim como você tem, por exemplo, o empregado assumindo o discurso do patrão, você tem também a mulher assumindo o discurso do macho, né? E isso, só que agora, né, que está tendo essas discussões, né, que não é de hoje, né, mas agora com a abertura, com um pouco mais de democracia, né,
e principalmente no Brasil, porque essas questões já vêm sendo discutidas na Europa, né, há muito mais tempo. E aí você tem mais uma... E houve também, durante um período que a gente viveu aí de democracia, né, uma abertura para que isso se desse. Né, essas discussões, né, também o fato de ter isso ter ido para as universidades, né, o fato de ter aumentado a universidade, o acesso, isso tudo propiciou que surgisse esse debate. E isso, aí esse debate é que a gente acredita que vai sair uma mulher inteira, que é uma mulher mais consciente de si, que ela possa se ver mais como mulher do que como homem.